sobre saúde mental, que preocupa muitas pessoas, e aprender dicas práticas, né? Para quando acabar aqui a live, você conseguir aplicar na sua vida. Aqui a ideia é essa, né? Eu vou falar aqui um pouco e no final você vai conseguir aplicar. Então, vamos só fazer um exercício aqui primeiro, né? Escolha na sua mente o número de 0 a 10. Aí vai ativando o som aí, tá, Marcos, por favor? Escolha na sua mente uma nota de 0 a 10. Que nota você dá para o seu conhecimento, para a sua capacidade de cuidar da sua saúde mental? Você cuidar da sua saúde mental. Que nota você se dá? 6, 7, 8? Não. Eu cuido bem da minha saúde mental. É um 9, é um 10, né? Que nota você se dá, né? Aí no final a gente vai analisar isso aí. Memoriza esse número aí. Então vamos lá, né? Vamos lá, saúde mental. Todo mundo está procurando só uma coisa na vida. Todos nós lutamos para uma coisa na vida. O que nós queremos na nossa vida? Ser felizes. Por que uma pessoa casa? Para ser feliz. Para que ele muda de cidade? Ser feliz. Para que ele tem filho? Compra celular, troca os móveis da casa, troca de celular. A gente faz as coisas para ser feliz. E algo que está ligado à nossa felicidade é a nossa saúde mental. A saúde mental contribui para a nossa felicidade. Tem um médico canadense, o nome dele é Gabor Maté, ele fala o seguinte, né? Isso aqui é uma dica de ouro. A emoção que não se expressa adoece o corpo. Então o médico falou, né? Se eu estou com emoção, tá lá dentro e fica lá, não se expressa, adoece o corpo. Então a saúde emocional vai contribuir para a minha felicidade. Se eu tenho emoções guardadas e eu não fiz nada para resolver elas, vai me adoecer. Então é importante eu resolver alguns problemas, né? Agora eu quero falar um pouco sobre mim. Meu nome é Antônio, sou professor há 16 anos em escola com crianças, né? Passei por alguns momentos difíceis na minha vida. Passei com 20 anos, um familiar meu abandonou minha família. Passei por um divórcio. Eu já cheguei em situações assim que eu pensava nem voltar ao normal, de tanto estresse, tanta preocupação. Fiz tratamento com um psiquiatra, tive boas sugestões, assim, muito bom. Ele me recomendou usar psicólogos, que também me ajudaram. Então, aprendi muita coisa. Isso aqui são dicas de mentoria, né? Não substitui um profissional da área, mas são dicas usadas na psicologia que pode beneficiar você. Então, aqui eu vou dar dicas que vai te beneficiar. Então, eu passei por muita coisa na pele, né? Igual eu falei, eu pensava que eu não ia voltar ao normal, né? Graças a Deus, eu consegui voltar ao normal, né? Eu estava numa situação bem difícil, né? Como é que são as pessoas hoje no mundo? Todo mundo está cansado, a gente fica preocupado, a gente sente que a mente talvez não para, né? Sempre é um problema, né? Quando você para de pensar num problema, não, esse aqui eu resolvi, aí vem outro. A mente sempre está trabalhando, né? A gente fica com um cansaço muito grande no nosso corpo. Às vezes a gente se sente sozinho também, mesmo estando com pessoas à nossa volta, né? Então, isso é normal, infelizmente. Não era para ser normal, não. Muitas pessoas estão tendo um desgaste emocional muito grande. Vivemos num mundo assim. Então, não é você. Está muito comum isso, né? Às vezes a gente, não, eu vou tocar o barco, seguir minha vida, vou trabalhar, vou cuidar da minha família, tudo, né? E a gente vai sorrir quando precisa, para dar uma, eu tô normal, para não deixar transparecer que por dentro a gente está carregando um peso. Ansiedade constante, tristeza, que a gente nem explica, né? Irritação, a gente está irritado com qualquer coisa e remoendo lembranças do passado. Eu achava que era só eu. Aí eu converso com meus alunos, converso com o professor, converso com outras pessoas, tá? Muita gente tomando remédio para emocional, pessoas que estão tratando, né? Eu tomo alguns remédios para emocional, eu tomo escitalopram, que para mim, sim, foi muito bom, né? Mas, igual meu psiquiatra falou, Antônio, só remédio não funciona. Tem que lidar com as emoções, né? Temos que lidar. Então, o ponto é esse. Tá todo mundo passando por dificuldades, não é só você, não é só eu, e a gente acha que é só a gente, né? Ai, eu tô tão mal, tá todo mundo feliz, todo mundo bem. Não, o povo tá disfarçando. Tá todo mundo ruim mesmo, né? Ai, só eu que não sou normal, não. Tá todo mundo com dificuldade. Ah, é só eu que não sei lidar, não. Tá todo mundo com dificuldade, né? Por que a gente não está assim hoje? É excesso de informação, internet, celular,
Eu também uso Instagram, tudo, né? Mas tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado também com isso aí, né? Jornal, é só notícia negativa. Jornal é muito carregado de coisa negativa. Questão financeira também que nos preocupa. Nós também temos muitas cobranças internas. Então, nós temos motivos, sim, para ficar preocupado e ansioso. O nosso cérebro, ele tem lá dentro... Não precisa lembrar disso aqui, não, tá? Que eu vou falar, não. Não precisa lembrar, não. Tem uma parte do cérebro que é a amígdala. A amígdala, ela é o alarme para você ficar desperto, despertar você. A amígdala fica no seu cérebro. Quando a gente tem muito estresse, fica muito estressado, seja por qual motivo, essa amígdala vai funcionar. E a amígdala só pensa em duas coisas. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Então a gente passa por tanto estresse que a nossa amígdala está a mil. O que acontece? Ela quer lutar ou fugir. Aí chega uma pessoa em mim, Antônio, bom dia. Bom dia o quê? O que tem de bom? Eu tô com a amígdala para lutar ou fugir. Aí eu vou lutar, eu vou ser grosseiro com a pessoa, eu vou ser mal educado. Por que eu sou mal educado? Acaba sendo mal educado? Passamos por muito estresse. Afeta a amígdala. Então, nós temos que saber lidar com isso. Tá todo mundo, parece que a flor da pele, né? No trânsito, o que acontece quando tem uma discussão no trânsito? É morte. É morte. Então, as pessoas parece que tá com os nervos à flor da pele. Eu já dei uma dica aqui de ouro, que foi a emoção que não se expressa, ela adoece o corpo. Isso foi o médico que disse. Segunda dica de ouro, reduza a quantidade de notícia negativa. Então, se eu falei aqui que tem jornal, essas coisas sensacionalistas, reduza a quantidade de jornal que você vê. Eu tento ver o mínimo possível. E já é comprovado, tá, gente? Isso é comprovado. Não é errado ver jornal, né? Mas eu desligo um jornal, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro. Tem que saber selecionar, né? Saber os jornais que assistir. Não é errado, né? Ver jornal, né? Mas evitar notícia negativa em excesso. Segunda dica de ouro. Então você não é fraco, eu não sou fraco, né? Nosso cérebro está exausto de tantas coisas negativas. A psicologia, que é a TCC, não, desculpa, psicologia do pensamento positivo, ela fala sobre muito pensamento automático negativo, e esses pensamentos influenciam a gente, as nossas emoções e comportamentos. O que nós temos que fazer, então? É saber lidar com essas emoções. Mas ninguém ensina a gente a lidar com as emoções, né? Na escola, a gente foi na escola, aprendeu matemática, aprendeu português lá, né? Separar sílabas, ler, escrever, né? Mas nós não aprendemos a lidar com as emoções nossas. A gente estoura muito fácil, surta muito fácil, porque nós não aprendemos. E existem meios para fazer isso, existem técnicas para fazer isso, coisa simples, né? Bom, pergunta para vocês, responda na sua mente, né? Você é o seu cérebro? Sim ou não? O que você acha? Você é o seu cérebro? Nós estamos aqui vendo como lidar com as emoções, né? Eu quero lidar com as minhas emoções. Na escola não ensina isso, eu vou ensinar isso agora. Vou ensinar para você agora. Você é o seu cérebro? Sim ou não? Não, você não é o seu cérebro. O seu cérebro é um órgão. Pulmão, coração, o cérebro é um órgão. Tá, beleza. Você é o seu pensamento? Ah, eu pensei numa coisa, né? Ah, eu podia falar umas boas coisas fulano aqui, ó. Me provocou, né? Você é o seu pensamento? Não, você não é o seu pensamento. Você não é o seu pensamento. O que você pensa não é você. Você pode até discutir com o seu pensamento, né? Ah, eu vou fazer isso, não vou fazer isso, não. Então você pode. Você não é o seu pensamento. Entender isso é outra dica de ouro que eu dou para vocês. Você não é a sua mente. Você não é a sua mente. Tá, Antônio, o que isso vai ajudar na minha vida? Se você tiver eu vou exagerar, tá? Se tiver um pensamento bem horrível, eu quero morrer. Esse pensamento não necessariamente é você pensando, é a sua mente. E você não pode concordar com a sua mente. Pode pesquisar na IA, pode perguntar para um psiquiatra, pode perguntar para um neurologista. Nós não somos o nosso pensamento. Você pode pensar sim que é você, né? Mas não é todo pensamento da sua cabeça que é você. É o seu cérebro em funcionamento. A psicologia chama isso de difusão cognitiva. Difusão. Você vai separar os seus pensamentos de você. Você tem que entender. Esse pensamento é eu ou é um pensamento meu?
Você tem que entender isso aí, né? Ah, eu quero morrer. Não, peraí, eu não quero morrer. Esse foi um pensamento que eu tive, porque eu passei raiva, decepção, tudo é um pensamento meu. Não sou eu que quero morrer, é meu pensamento. Tá, agora eu falei que eu ia ensinar vocês uma dica, né? Então vamos aplicar isso aqui, que você vai, por favor, aplique na sua vida, né? Quando você tiver um pensamento ruim, quero morrer, podia matar fulano, um pensamento ruim, ou pensamento também, eu não valo nada, eu sou um lixo, né? Você vai fazer o que com esse pensamento seu? Primeiro você vai falar, para, somente. Para. Você vai falar para parar. Um pensamento que você não concorda. Vai falar assim, somente, para. Aí você vai nomear o pensamento. Isso funciona e é inteligência emocional. Você vai nomear o seu pensamento. Como é que você nomeia o seu pensamento? Teve um pensamento. Ah, eu sou fraco demais, eu sou burro, eu sou não sei o quê. Aí você vai nomear. Ah, para. Eu estou pensando que eu sou fraco. Eu estou pensando que eu sou burro. Quando você pensa isso, você entende que é um pensamento seu. Ah, eu estou pensando isso. Você ativa a parte da frente do cérebro. A parte frontal, que é a parte da inteligência, a parte racional. Aí você, é como se falasse para o seu cérebro, esse pensamento aí não é meu, e eu não concordo com ele, tá bom? Aí o cérebro, ah, beleza, então não vou te afetar com ele. Isso funciona. Então, você está de boa na sua casa, a pessoa, ah, mas eu sou burro, ah, mas eu não valo nada, ah, eu queria morrer, ah, eu queria... Para. Isso é um pensamento. Isso é um pensamento. Tá, mandou parar, entendeu que é um pensamento, agora você vai direcionar ele. É o terceiro ponto e o último. Como é que você vai direcionar seu pensamento? Ah, não, eu sou burro. Para. Eu tive um pensamento que eu sou burro. Vai direcionar como? Você vai raciocinar com o seu pensamento. Não sou burro, não. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei dirigir, eu sei fazer isso. Não, esse pensamento meu está muito errado. Então você vai convencer o seu pensamento que ele está errado. Tem uma psicologia chamada TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, que a base dela é o quê? É você raciocinar. A gente aceita tudo que a nossa mente fala, aceita? Ah, eu sou burro, eu sou feio, eu não rumo ninguém, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai aceitando, vai pro buraco. Para. Eu tive um pensamento e você vai provar que seu pensamento que ele tá errado. Então, aí eu tô ensinando você o que a escola não ensina, ler e escrever com a sua mente, por assim dizer, né? Então, eu sou fraco, diga, estou tendo o pensamento que eu sou fraco. Não é você, é um pensamento, né? Então, é isso que você deve fazer. Agora vimos que todo mundo tem problema, eu citei meus problemas aqui, vimos que é bom ter inteligência emocional para lidar com os problemas, e vimos para tomar cuidado com os seus pensamentos, porque você não é seus pensamentos. Depois que acabar a live, você vai na internet e pergunta, eu sou meus pensamentos? Ok, Google, eu sou meus pensamentos? Fala, não, você não é seus pensamentos. Então, você não é seus pensamentos. Agora, vamos para uma parte maravilhosa aqui, que é a cereja do bolo do que eu vou falar aqui hoje. Mas vai ter mais coisa interessante. Eu vou fazer uma pergunta e você vai dizer sim ou não na sua mente. Sim ou não na sua mente, tá? Você conhece alguma pessoa pessoalmente, que tem depressão ou ansiedade? Você conhece pessoalmente alguma pessoa que tenha depressão ou ansiedade? Você conhece? Respondeu sim ou não? A minha resposta é não, eu não conheço. Eu nunca conheci na minha vida alguém que tem depressão. Nunca conheci na minha vida alguém que tenha ansiedade. Não conheço. Não conheço. E eu falo que não existe. Você é doido, Antônio? Você vai preso falar aí coisa dessa? Agora eu vou explicar que não, né? Eu perguntei se você conhece alguém que tem. Tem. Quando a pessoa fala eu tenho depressão, ela está enrolada. Quando ela fala eu tenho ansiedade, ela está enrolada. Ela se entregou. Ela está falando que ela tem. O cérebro da pessoa já se entrega. Isso é um rótulo. A pessoa tem, não adianta a gente lutar. Acabou. O que a pessoa tem que falar, então? Eu estou enfrentando sintomas de ansiedade. Eu enfrento sintomas de ansiedade, o Antônio que enfrenta. Eu enfrento sintomas de depressão. Você vai falar que você enfrenta sintomas. Vamos explicar isso aqui melhor. Uma pessoa chega em você e fala assim, eu tô com sintoma de gripe.
Será que a pessoa vai ter gripe o resto da vida dela? Eu estou com sintomas de gripe. Não, tá com sintoma, vai passar, né? E isso parece simples, mas funciona. Nunca diga que você tem nada de ruim, nada de ruim. Não é magia, isso aqui não é superstição, isso aqui é ciência. O seu cérebro, ele é um órgão e ele responde a comandos. O que você mandar ele fazer, ele faz. É igual o despertador. Você não põe o despertador para despertar? Desperta às 6 horas da manhã. Ele vai despertar. Você não manda IA fazer as coisas, IA não faz? Faz. O seu cérebro também, ele funciona por comando. O cérebro funciona por comando. Você fala, eu tenho. Ele fala assim, nós temos depressão, nós temos enrolado. Nós temos ansiedade, nós temos enrolado. Então, nós não temos. Nós estamos enfrentando sintomas de. Enfrentando sintomas de. Então, usa essa frase, quando alguém falar que tem, né, ajuda a pessoa a entender isso melhor, né? Depois você pode pesquisar também sobre isso, né? Então, já é um quadro. Não, eu estou com sintomas de ansiedade, então eu vou melhorar. Eu estou com sintomas de depressão. Ah, então eu vou melhorar, eu vou tratar, eu vou recuperar. Agora, eu tenho depressão, a pessoa jogou a toalha. A pessoa tá deixando ali o problema afetar ela, né? Então, a terceira dica de ouro aqui, a quinta dica de ouro, né? A linguagem afeta a gente, né? Então, eu estou passando por sintomas, estou passando por sintomas, né? Nós não temos. Então, nós vimos que o cérebro, ele obedece a comandos, a frases, né? E nós temos que tomar cuidado com as palavras. Não é que você vai morrer por causa de palavra, mas ela afeta a gente sim, né? Afeta a gente, né? Afeta a gente. Tanto que palavras negativas, ela afeta lá o que eu falei lá no começo, a amígdala, que ela fica, quer lutar ou quer fugir. E palavras positivas, palavras boas, que elogia, né? Afeta a dopamina. Dopamina é o hormônio da motivação. É aquele que você passa o cartão de crédito, você faz compra, você fica legal, né? Não é bom fazer compra? Então, você ativa a dopamina. Então, a dopamina é ativada por palavras positivas. E também a serotonina. A serotonina é o da felicidade, quando você está feliz, o fulano está cheio de serotonina, né? Então, palavras positivas ativa a dopamina e ativa a serotonina. Palavras negativas atinge a amígdala, que é querer fugir. Então, é comprovado cientificamente. Palavra positiva, use palavra positiva com as pessoas. Bom dia. Eu gosto de dar um bom dia bem animado. Quando eu vejo alguém, bom dia. Então, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, mais animado, né? Eu tenho uma mentoria que lá eu falo dos hormônios, né, que nós temos, mais ou menos 10 que a gente precisa saber. Não sabe de todos não, né? Saber do cortisol, saber da serotonina. Aí eu tenho uma mentoria que eu explico um pouco mais sobre esse ponto, né? Vimos então agora que as palavras têm poder. Não diga eu tenho, diga eu estou com sintomas de. Sintomas de. Agora, outro ponto que eu quero mencionar é o autocuidado. Igual eu fui no psiquiatra, ele falou, Antônio, você não vai ficar bom só com remédio. E não é só remédio, gente. A gente tem que cuidar da gente. Cuidar dos nossos pensamentos. Cuidar do que se passa na nossa cabeça. Entender o que está acontecendo com a gente. Desacelerar um pouco. Ter mais consciência dos nossos pensamentos. O que eu estou deixando a minha mente pensar, né? E existem ferramentas para isso. Eu já passei uma ferramenta aqui para vocês, que é quando você tiver um pensamento errado, não aceitar esse pensamento seu. Lute contra ele. Eu tive um pensamento e você provar que ele está errado. O seu cérebro vai entender. Então a gente pode treinar o nosso cérebro para ser mais forte às pancadas da vida. As outras pessoas, a gente consegue ser mais resiliente. Pequenas mudanças diárias vai ter um grande efeito ao longo do tempo. Então a gente não precisa quebrar para procurar ajuda. A gente tem que começar agora. Já dei uma dica e a gente já pode aplicando essa dica aí. Precisamos. A gente cuida tanto da saúde física, não cuida? Toma banho, escova os dentes, tudo, né? E às vezes não cuida da saúde emocional. Até Augusto Cury, um psiquiatra famoso, ele falou que a gente faz limpeza, higiene física direto, né? Mas não faz higiene mental, né? O que seria isso? Cuidar com os pensamentos que temos, né? Tomar cuidado com esses pensamentos, evitar pensamentos negativos. Você está no controle de si mesmo, não das circunstâncias.
O que acontece na minha vida, eu não consigo controlar, mas eu consigo controlar a minha situação. Então, dica de ouro. Entenda que você está no controle, não das circunstâncias, mas de si mesmo. Alguém brigar com você no trabalho, não está no seu controle. Se você tivesse no controle, você faria que a pessoa não brigasse com você. Mas está no seu controle não revidar, não pagar com mal. Você está segurando o volante da sua vida. E você pode seguir em frente, para a direita, para a esquerda. Entenda isso. Você está no controle. E eu estou no controle da minha vida, né? Nós não controlamos as pessoas à nossa volta. E nós podemos controlar até certo momento, até certo ponto, o que nós vamos pensar. Guardar raiva, rancor das pessoas só nos prejudica. Só nos prejudica. Quando você perdoa alguém, você faz bem para você também, né? Dizem que ter raiva de uma pessoa é igual tomar veneno e querer que a outra pessoa morra, né? Eu vou acumular tanto ódio no meu coração, raiva, que a ciência fala que ataca o coração de carne. Isso é comprovado, né? Faz mal pro coração, né? Essa bomba hidráulica aqui. Então, eu não controlo as circunstâncias do mundo, mas eu posso controlar a minha reação. De perdoar, de não revidar, de não ficar com raiva da pessoa. Quando eu tenho raiva da pessoa, onde é que eu vou? Eu carrego ela. Eu vou no clube, eu levo ela na minha cabeça, fulano fez comigo. Eu vou num parque, fulano fez comigo. Eu vou na sorveteria, fulano fez comigo. Então, eu controlo a minha vida, a minha mente. É fácil fazer isso? Não é fácil. Mas é uma questão diária. Mas não, peraí. Não quero ficar pensando nessa situação que só me causa dor, né? Eu vou lutar para não pensar nessa situação. Lá no começo eu falei que todo mundo quer ser o quê? Feliz, não é? Casa, namora, tem filhos, muda de emprego para ser feliz, compra um telefone para ser feliz. A gente faz tudo para aumentar a nossa felicidade, né? E ter saúde mental contribui para a nossa felicidade, ter saúde. A maior faculdade do mundo, a número 1 do mundo, a top, Harvard, nos anos 80, ela fez um teste sobre felicidade. Vamos descobrir o que é ser feliz de verdade. Ela viu que felicidade está envolvida em qualidade de relacionamento, ter amigos, pessoas, isso aí influencia em felicidade e equilíbrio emocional. Então, uma pessoa sem amigo, brava, azeda, nervosa, não é feliz. Então, a pessoa mais calma, mais bondosa, com muitos amigos, é uma pessoa feliz, né? Uma pessoa que tem empatia, escuta, tem perdão e outras qualidades, né? Então, pessoa que tem bons relacionamentos e boas qualidades emocional, né? É uma pessoa feliz. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que lidar com estresse na nossa vida, no trabalho, de forma mais calma, é felicidade, né? Então, uma pessoa que consegue lidar com os problemas, não é uma pessoa que não tem problema, né? Porque todo mundo tem problema, gente, todo mundo tem problema. Não, isso só acontece comigo, não. Todo mundo tem problema. Então, a Organização Mundial da Saúde falou que felicidade seria saber lidar com os problemas, saber lidar com os problemas. Esse seria felicidade, de acordo com a Organização da Saúde, né? Saber lidar com os problemas. Então, a 7ª dica de ouro é felicidade. O que é felicidade? É igual a boas qualidades e bons amigos, né? Bons relacionamentos. Felicidade é isso, de acordo com esses órgãos, né? Outro ponto também já que boas qualidades é sinal de felicidade, será que eu procuro desenvolver boas qualidades? Ser mais paciente, ser mais amoroso, ser mais bondoso, né? Tem um psicólogo, não, cientista, que ele desenvolveu uma técnica, toda semana ele cultivava uma qualidade, né? Na minha mentoria eu ensino a fazer isso, né? Como você vai cultivar as qualidades certinho, como ele fazia, né? Ele escolheu as qualidades lá, né? Ele contou isso no seu livro lá, na sua biografia. Então, desenvolva uma qualidade. Que qualidade eu preciso melhorar? Qual que está mais perto de eu ter, né? Ou que qualidade eu preciso ter? Não, eu preciso ser mais calmo, porque senão um dia eu vou achar uma briga e vou acabar apanhando, né? Então, seja mais calmo, né? Escolha a qualidade que você precisa. Não falou que felicidade é isso? Bons amigos e qualidade? Então, desenvolva boas qualidades.
E essa saúde mental que nós vamos ter, esse pensamento tudo, vai beneficiar a gente em vários sentidos da nossa vida. Em vários sentidos da nossa vida. O sono nosso vai ser melhor, o nosso relacionamento com as pessoas vai ser melhor, né? A gente não vai estar estressado, né? O nosso trabalho a gente vai estar melhor. Ao tomar uma decisão, vamos tomar uma decisão muito melhor, né? E vamos reagir também melhor à crítica, à frustração, né? Então é isso aí. Devemos cuidar dos nossos pensamentos. A saúde emocional afeta, então, nossa saúde física. Essa é a dica de ouro, né? Saúde emocional. A saúde emocional afeta a nossa saúde física. Então, por isso que temos que cuidar da saúde emocional, porque adoece o corpo. Adoece o corpo, sim, né? A gente pode sentir isso no nosso corpo. Então, as pessoas, elas procuram felicidade. E a saúde mental é importante para isso, né? Todos nós queremos o mesmo destino, felicidade, né? Felicidade. Aí algumas pessoas começam a ter pensamentos negativos, problemas, ansiedade, falta de sono, algumas coisas, né? E a pessoa nega aquilo lá, né? Não, eu vou ficar bom, não vou procurar psicólogo não, psiquiatra, ou não vou fazer uma mentoria, não vou fazer nada, né? A pessoa fica colocando desculpa para não procurar a ajuda de alguém. Mas negar um problema resolve? Piora. Eu estava com um problema que era um pólipo. Pólipo é um caroço que dá na tripa, tá? Eu dei um caroço lá. É mais ou menos com 40 anos você faz colonoscopia, é bom fazer isso aí, né? Se você não tirar ele, vira câncer. Aí a gente vai enrolando, né? Não, depois eu tiro, não sei o quê, não sei o quê. Aí uma amiga minha veio aqui em casa, mas o marido dela, né, e começou comigo e me passou medo. Aí eu fui no médico, fiz a colonoscopia e tirei, pronto, resolveu, né? O que eu quero dizer com isso? Se nós temos um problema emocional, a gente está muito irritado, faz tudo, e não procurar ajuda, vai resolver? Não vai resolver, vai piorar. Então, temos sim que procurar ajuda. Negar o problema é também negar ajuda. Não, não tem isso não, não precisa de ajuda não. Negar o problema é negar ajuda, né? Então, aceitar não é fracasso, né? E a outra coisa que nós temos que fazer para ter uma saúde mental muito boa é uma qualidade que eu nunca imaginei que o ser humano precisava ter, nem sabia que ela existia. O meu psiquiatra me recomendou o livro, eu comprei o livro, né? E comecei a ler o livro, né? O livro fala de uma qualidade apenas. Um livro que fala só de uma qualidade. Autocompaixão. Autocompaixão. O que é autocompaixão? Você pensa, mas que qualidade boba, né? Autocompaixão, né? Mas temos que entender o que é autocompaixão. Um amigo seu comete um erro, um amigo do peito seu comete um erro, que você gosta muito, né? Aí ele chega em você e desabafa. Ah, Antônio, rapaz, eu fiz isso lá no meu trabalho, discuti com um colega, não sei o quê, mas a gente resolveu, Antônio, mas foi uma coisa chata. Ah, não, Antônio, eu sou burro demais. Não, fulano. O que você fala pra ele? Não, fulano. Moço, bobeira, já resolveu? Não. Isso acontece com todo mundo, rapaz. Não. Você quer ter cabeça que isso aí? Não, fulano, não. Esquece aí. Ah, não, besteira. Aí, quando é um amigo seu, você faz o quê? Coloca ele para cima, mostra os pontos positivos, esclarece o quadro completo, ele sai até aliviado, né? E quando é com a gente? E quando é com a gente? Rapaz, eu sou burro. Não, como é que eu fiz isso? Ah, não, isso aqui, isso aqui. A gente pega e desce a lenha na gente. Nós temos uma autocrítica muito boa. E com o passar dos anos, a gente vai ficando cada vez melhor em chegar o chicote na gente. Então, uma qualidade que nós temos que ter é autocompaixão. Autocompaixão. Mas como é que eu aplico isso na minha vida, Antônio? Tá legal, bonito, você falou legal, mas eu quero aplicar isso na minha vida. Quando você chamar você de burro, você vai parar isso, você não é burro. Chamar você de qualquer palavra depressiva, não fale isso, nem em voz alta, nem em pensamento, não fale isso, não fale isso. Você aprendeu lá que você não é o seu pensamento, né? Seu pensamento que fez você ter essa palavra, né? O que você vai fazer agora? Você teve esse pensamento, ah, mas eu sou isso, né? Tente raciocinar com o seu cérebro, com o seu pensamento, como se fosse um amigo seu. Como se fosse um amigo. Eu tive um pensamento, Antônio. Ah, não, cara, como é que eu fiz isso? Sou burro demais. Aí, peraí. Se fosse um amigo meu chegasse em mim, que esse mesmo problema, tira o problema de você, é um amigo seu chegando com você com o problema. Com o problema. E ele falou a mesma coisa que você passou. Se fosse um amigo meu com esse problema, eu ia falar que ele era burro? Não. Não. Como é que eu ia ver esse problema? Peraí. Esse problema é assim, assim. Não, dá pra errar, uai. Ele não é perfeito, então dá pra errar. É só ficar atento. Então você tem que separar o problema de você e raciocinar, gente, se fosse comigo, eu não ia fazer isso. E por que comigo eu faço? Não é verdade?
com a gente, eu já exagero. Agora, quando é outra pessoa, eu sei ver os pontos, eu sei raciocinar, eu consigo ver o quadro completo. Então, desenvolva a autocompaixão. Anote essa qualidade, desenvolva a autocompaixão com você. Não deixe os seus pensamentos, não é você, os seus pensamentos te denegrir. Não é você. A gente é imperfeito, né? Nós temos os pensamentos. Outro ponto da saúde mental, isso aqui é incrível. Cérebro. Você é o seu cérebro? Não. Você aprendeu que o cérebro é um órgão. É um órgão, né? O cérebro, ele pesa 2% do nosso corpo. Quase nada, né? 2%, né? Quase 1%, né? Pouca coisa o cérebro, é tão pequenininho, né? Mas quanto que ele gasta de energia na gente? 20%. 20% do que você come de energia vai só para o cérebro. O resto distribui no corpo. Sabe uma lâmpada normal? Uma lâmpada acesa, né? O seu cérebro e uma lâmpada gastam mais ou menos 20 watts de energia. 20 watts. O cérebro gasta, né? Legal, legal, né? Mas o que isso tem a ver comigo, Antônio? Você não pode gastar a energia do seu corpo com ruminação, pensamento negativo. Você tem pouca energia e você não pode gastar sua energia. Você não pode se dar o luxo de gastar sua energia pensando em besteira. Não pode. O seu cérebro precisa de energia. Por isso que uma pessoa que tem pensamento negativo, faz um trabalho mental, ele pode ficar mais exausto, mais cansado que uma pessoa que trabalha em trabalho físico. O cérebro consome muita energia. Ele é um coitado, o bichão tá ralando lá na sua cabeça, ele tá ralando, aí ele tá trabalhando dobrado lá, aí você pega e chega, cérebro, dessa ruminação pra você pensar aqui, cérebro, eu passei raiva com a minha colega, vamos pensar nela o dia inteiro hoje, cérebro, o bicho já tá cansado. Então você tá arrebentando o seu cérebro. Ele já gasta muita energia e você está usando a pouca energia que ele tem para pensar mal de si mesmo, se criticar, ficar relembrando um problema que não vai resolver. Se for resolver, tudo bem, a gente vai pensar no problema, né? Eu vou pensar como eu agiria, não é errado isso, para da próxima vez não agir assim. Beleza. Pensou, entendeu? Resolveu ou não? Finalizou. Beleza. Então, nosso cérebro gasta muita energia. Não podemos dar o luxo de ficar remoendo as coisas, porque o nosso cérebro, ele trabalha. E ele não pode ficar trabalhando com coisa à toa, não. Tem que usar o cérebro com coisas boas, né? Então, as emoções nossas gastam muita energia e ele já fica em alerta já. Então, o seu cérebro fica a mil, estressado. Tá? O bicho está trabalhando demais, né? Até você parado, sem fazer nada, o cérebro gasta energia. Então, o bichão, ele é trabalhador, né? Então, emoções, pensamento negativo, ficar remoendo, criticando, só vai prejudicar o seu cérebro. Viver em alerta, então isso aí não ajuda em nada o nosso cérebro. Então, essa outra dica aí que é evitar esses pensamentos para o seu cérebro descansar, trabalhar com o que importa, não ficar sobrecarregado, né? Então, dica de ouro, seu cérebro consome muita energia. Por isso, devemos evitar pensamentos negativos que só desgastam ele, né? É por isso que eu tenho uma mentoria de inteligência emocional, né, que fala sobre isso, sobre como lidar com pensamentos negativos, ferramentas para isso, né, para ajudar, né? Então ajuda você a não sobrecarregar o seu cérebro. Então, cuidar da saúde emocional, gente, não é luxo. E não é só você que passa por esses problemas. É todo mundo. Só que as pessoas acordam de manhã e colocam a máscara. Eu estou feliz e eu não tenho problema. Mas está todo mundo preocupado. Eu tenho um amigo meu que ele é cabeleireiro, ele falou que um cliente dele, bem cedido, cara rico, né, Antônio, o cara falou que o cara tá quase ficando doido. Então é muitas pessoas assim, quase ficando doida mesmo, assim, de muito estresse, muita raiva, muita decepção, muito problema, né? Porque deixa o cérebro focar nisso. Deixa o cérebro focar nisso, né? Nós temos que mandar no nosso cérebro e quem sai do piloto automático começa a assumir o controle da vida. Então, dica de ouro, né? Quem sai do piloto automático começa a assumir o controle da sua vida, né? Então, vamos só fazer uma revisão do que nós vimos aqui. A gente encerra por aqui, mas só uma revisão, né? Algumas dicas que eu dei. O médico, ele falou que a emoção que não se expressa adoece o coração. Então, a gente precisa... adoece o corpo. Então, nós precisamos expressar nossas emoções. Existem técnicas para isso. Eu não expliquei nenhuma aqui, não. Tem algumas que é descrever. Eu tenho uma mentoria lá, eu ensino algumas técnicas. Mas nós não pode ficar juntando tudo, não.
Não pode ficar juntando tudo, não. Não pode ficar juntando tudo isso, não. É problema depois, né? Segundo, todo mundo está sobrecarregado, gente. Internet, celular, trabalho, os patrões pedem cada vez mais, né? Não é só você, tá todo mundo sobrecarregado, né? Terceiro, reduz a quantidade de notícias negativas. Jornal, evita isso, né? Alguns jornais são sensacionalistas, quer mostrar os corpos, quer mostrar a tragédia, né? Evite notícias negativas, né? Não queira ficar dando atenção para isso, né? Você é sua mente? Não, você não é sua mente. Outra dica, né? Então não aceite pensamentos negativos. Aprendeu como combater ele? Ah, eu sou fraco. Para. Tive um pensamento. Mas eu não sou fraco, não. Eu já aguentei isso, isso e isso na minha vida. Foi forte, né? Manda parar, fala que é um pensamento para o cérebro entender e prova para você mesmo que aquele pensamento é errado. Tem que provar para você que ele é pensamento. Você tem alguém, algum amigo, conhece alguém pessoalmente que tenha depressão ou tenha ansiedade? Não. Ele tem sintomas de. Tem sintomas. Fulano tem sintoma de gripe. Ele vai sarar da gripe, né? Então, tem sintomas de. E lembra, você não consegue mudar a circunstância no mundo, mas você consegue lidar a sua reação. Eu vou estourar, eu vou explodir, eu vou pensar nesse problema, vou ficar bebendo veneno, esperar que o outro morra. Você não controla o mundo, você não controla as pessoas, mas você controla seus sentimentos e seu pensamento. Você não é obrigado a ficar remoendo uma coisa triste. É difícil? É difícil, não é fácil não, mas praticar, você vai dar conta. Tem que praticar. A gente praticou tanta reclamação, né? Ficou bom nisso, né? Então, vamos praticar coisas boas, né? A gente pratica muita coisa negativa e fica bom nisso, né? Com o tempo, né? Aí temos que praticar isso, né? Você, então, está no controle. O que é felicidade? Felicidade é bons amigos e ter boas emoções, boas qualidades. Então, desenvolva boas qualidades, né? Que qualidade eu recomendei você ter? Autocompaixão. Então, autocompaixão, né? Então, fale para você o que você falaria para um amigo do peito, sua mãe, seu pai, se cometer esse erro, né? Faça isso, né? Não negue o problema, igual eu estava com pólipo, né? Não tem nenhum problema emocional, não. Negar não resolve, só piora. Então não negue, né? Não, eu preciso de ajuda, eu preciso tratar, eu preciso desenvolver algumas técnicas, né? Eu preciso aprender um pouco mais sobre isso, né? Eu preciso melhorar minha mente, né? Então aceite, né? Melhore, né? Mas você não tem depressão, não, tá? Aqui ninguém tem depressão, aqui ninguém tem ansiedade. Aqui você tem os sintomas. E sintomas melhora. E você vai melhorar. Aqui não tem ninguém com esse problema, não. E você aprendeu que o seu cérebro é um trabalhador. O bicho é campeão, né? 20% de sua energia está no cérebro. Então não use seu cérebro. Você está andando na estrada com pouco combustível no carro. Você não pode acelerar, você tem que andar devagarzinho. Senão você não chega. Então o seu cérebro, ele gasta muita energia. Ele tá trabalhando demais, tá ralando lá. Aí você chega com um caminhão de problema. Cérebro, eu tô remoendo, eu tô me criticando, e é pra você me ajudar a trabalhar nisso aqui. Não, deixa o bichinho sossegado. Não fica remoendo problema, não. Não fica se martirizando, não. E você tá prejudicando o seu cérebro, você, automaticamente, né? Então, quem sai do piloto automático, foi o que eu falei, né? Começa a assumir o controle da própria vida. Então, sai do controle automático. A gente fica no automático, de reclamar, de aceitar o que a mente fala. Então, depois dessa live, você vai entender. Não, peraí, eu tô no controle. Quanto mais se aplicar, melhor você vai ficar, né? De não aceitar pensamentos negativos, de lutar contra seus pensamentos, de argumentar contra os pensamentos. Então, hoje você está saindo do piloto automático. Chega, peraí. Eu estou no controle. Eu não posso aceitar meus pensamentos. Ah, eu quero morrer. Ah, eu quero morrer. Eu quero... Não, peraí. Não. Isso é um pensamento. Esse pensamento é errado. Ah, eu tive esse pensamento porque eu passei raiva com fulano, mas a minha vida é boa. Eu tenho meu filho, tenho minha filha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho meu gato, tenho meu cachorro, né? Tem que dar ração pros bichinhos. Então, foca no positivo. Não foca no negativo, não, né? E a última dica, gente, é bom ter um mentor. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, eu sou mentor, né? O mentor é uma pessoa que te guia num processo, num passo a passo, né? Ensino técnicas, te acompanha, a gente vai aplicando isso, né? Eu tenho uma mentoria que ajuda nisso, né? Aí depois eu vou pegar essa live aqui de hoje, vai estar gravada, vou pular no grupo. Quem quiser assistir de novo com mais calma, fazer anotação, relembrar. Mas se eu puder resumir aqui em poucas palavras, lute contra pensamentos negativos. Lute
contra pensamentos negativos. Não é fácil, é possível. Tenha autocompaixão. Resumindo, é isso. Tenha autocompaixão. Tenha autocompaixão. Você tem dó das pessoas, não tem dó de você com as suas palavras. Então é isso. Lute contra pensamentos negativos e tenha autocompaixão. E procure ajuda, né? Talvez um psicólogo, um psiquiatra, um mentor como eu, né? Que vai também é uma ajuda também significativa, né? Mas é isso aí. Muito obrigado. Eu vou terminar aqui a live, aí eu vou colocar lá no grupo lá, que vocês vão poder falar. A gente pode escrever um texto, uma frase, do que vocês acharam, que vocês gostaram. Não precisa me bajular, não, né? Não, foi legal, foi bom, aprendi, que vai me motivar a continuar fazendo mais. Se tem pontos que eu tenho que melhorar, que eu sei que eu tenho que melhorar, manda em particular. É igual o ditado, né? Elogia em público, corrige em particular. Quando um patrão vai fazer com um funcionário, o patrão tem que elogiar o cara na frente de todo mundo. Funcionário aqui, ó, trabalhou, não faltou uma vez nesse mês, parabéns. Agora você vai corrigir ele, chama em particular. Fulano, você tá chegando atrasado, chega mais cedo no serviço, né? Aí tem que chamar. Então, se vocês quiserem, isso aí também tem esse emocional, né? Quando vocês for elogiar uma pessoa, aproveita que tiver muita gente perto. Aí você elogia o fulano. Agora, quando você pode dar uma sugestão para ele, né? Por menor que seja, chama em particular, né, fulano? Vou te dar uma dica aqui, rapaz, ó. Você fala alto demais, cara. Fala mais baixo. Tá doido? Então, se alguém quiser me dar um elogio, pode dar no grupo. Agora, se alguém quiser dar uma crítica construtiva, pode me dar no meu particular, né? Gente, é isso aí. Muito obrigado. Aí lá no grupo eu coloco mais informação. Gente, vamos dormir, né? Ou ver um pouco de filme na Netflix, ou rolar um pouco o feed da internet. Pode rolar. O controle pode, né? Não pode exagerar, né? Gente, ó, de coração, muito obrigado a todos. Obrigadão. Até mais aí.